Vamos lá, gente. Então, é o seguinte. é, Diz aqui no versículo 1 do capítulo 2, né, de Apocalipse: Ao anjo da igreja em Éfeso escrevo, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros ou castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Então, eu havia esquecido de pôr aqui nos slides esse elogio. Então, a igreja de Éfeso ela não tinha algo só de ruim, tá? Ela era perseverante, ela tinha obras, ela era uma igreja que não aceitava homens maus, que colocavam à prova pessoas que chegavam lá com autoridade apostólica. Eles, né, combatiam essas pessoas com a palavra, colocando eles à prova, né, e percebendo que eles não eram apóstolos. Então, eram pessoas que tinham seu coração voltado ao Senhor, tinham obras, mas faziam a obra sem o primeiro amor. É o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, né? Se nós não tivermos amor, nada seremos. Então fica aí, né, a exortação para nós. E a exortação é que nós venhamos a voltar ao primeiro amor, porque ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, a recompensa. Né? Estaremos com Jesus, né, na Nova Jerusalém, no meio da Nova Jerusalém, ela vai estar lá, no capítulo 22 de Apocalipse fala sobre isso, está lá a árvore da vida, onde nós desfrutaremos dela, né, comeremos dela, é o próprio Jesus, né? É a própria árvore da vida, que é a própria vida que está no meio do paraíso de Deus, ok? Então, encerramos aqui a igreja de Éfeso. Vamos passar para a próxima igreja, a igreja de Esmirna, gente, a igreja de Esmirna. Olha só, a igreja de Esmirna, nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser forte, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ok? Então, a palavra de Deus fala aqui no versículo 10, versículo 11, que o Senhor faz um parecer para a igreja de Esmirna. E nos versículos 8 diz assim: essas são as palavras daquele que é o primeiro e último, ou seja, Jesus se apresentando à igreja, que morreu e tornou a viver, aquele que ressuscitou. Conheça as tuas aflições e a tua pobreza, mas você é rico. Conheça a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Aí começa, versículo 10: não tenha medo, ou seja, não tenha medo do sofrimento, não tenha medo de ser tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias, mas ser fiel. Ou seja, Jesus estava dizendo para a igreja de Esmirna: você vai ser tentado, você vai ser provado, mas ser fiel. Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida, recompensa aí, né, para a igreja de Esmirna, porque é uma igreja que muitas vezes se considera pobre, mas ela era rica diante do Senhor. Ok? Uma igreja perseguida. Então vamos continuar aqui, tá? Bom, gente, eu estava aqui pegando para vocês algumas pesquisas. A igreja de Esmirna também, ela significa sofrimento, tá? Ela significa sofrimento e ela é um tempo profético de muita perseguição. Não sei se vocês lembram do Coliseu, onde os cristãos eles eram mortos, né, eram feitas comidas de leões, eram queimados, eram perseguidos de uma certa forma que conta-se a história que em determinados tempos o sangue dos cristãos eles davam nos tornozelos, o tanto que eles eram mortos em meio a esses coliseus. Então, era uma igreja perseguida, era uma igreja que não tinha obras. Você percebe quando você lê os versículos, não existe elogios,
da parte de Deus, porque com tanta perseguição também, como você iria realizar alguma obra, não é verdade? Então, muitas vezes, quando a gente está sendo perseguido, a gente está sendo colocado ali à prova, de certa forma, nós queremos também nos proteger e ficamos ali resguardados para também guardar a nossa vida, não é? Então, assim, a igreja de Esmirna, ela aconteceu com ela. Então, ela se guardou, não teve muitas obras, mas olha que interessante. Jesus se apresenta a ela como uma igreja da seguinte forma, apresenta ela da seguinte forma: eis que estive vivo, né, estive morto e agora vivo. Ou seja, falando da sua ressurreição. O que ele estava querendo dizer para a igreja? Olha, seja fiel até o fim, até a morte, se essa for a questão, e se morrer, pode ter certeza que você também viverá. E ao final de todas essas coisas, ao que vencer, ele receberá a coroa, ele receberá o prêmio, né? Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte, ou seja, ele ficará intacto, né, em relação à segunda morte, ok? Então, está aí a igreja de Esmirna. Oi, gente, estamos aqui com a igreja de Pérgamo, né, retornando aí a nossa ministração. A igreja de Pérgamo, ela é uma igreja que a palavra do Senhor, ela nos conta que nos versículos 12, estas coisas diz aquele que tem espada afiada, espada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, que conservas o meu nome, e que conservas o meu nome, não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Lembrando que, profeticamente, a igreja de Esmirna era uma igreja de perseguição na época do Coliseu. Agora a igreja de Pérgamo, no século 4 e 5, principalmente no século 5, quando a igreja se tornou a religião do Império Romano. Diz a história que Constantino, ele teve uma visão dos céus onde ele viu uma cruz e ele colocou essa cruz como símbolo da sua legião de soldados e colocou nos escudos, colocou nas roupas. E depois ele descobriu que existia um certo Jesus que morreu numa cruz e procurou então saber quem era esse Jesus e se converteu ao cristianismo. Mas, ao se converter ao cristianismo, ele então instituiu o cristianismo como se fosse a religião oficial. Uma igreja que era antigamente perseguida, uma igreja que antigamente ela era menosprezada, ela era mal vista pelas pessoas, ela se elevou. Tanto é que o nome Pérgamo significa elevação, né? Aquele que está elevado, uma altura. Quando nós percebemos isso, ouvimos então dizer que Constantino começou a fazer grandes, suntuosas construções para que a igreja então fosse algo relevante e que pudesse então receber reis, autoridades, todas as pessoas da alta cúpula do governo do imperador Constantino. Então, os sacerdotes que antigamente tinham vida simples começaram então a ser preenchidos de parafernálias, roupas suntuosas, cheias de ouro, cheias de todo tipo de pedras preciosas. Ou seja, né, foi começando a ficar de uma certa forma cheio de riquezas, né? Mas em contrapartida disso, como foi feito a questão dessa suntuosidade e tudo mais, e se tornou também a religião do império. Nesse momento agora, Constantino, o que ele faz? Ele fala assim, todo mundo que se converteu ao cristianismo vai ganhar pão, moeda e roupa nova. Olha só, quem que naquela época, passando fome, passando necessidade, não queria ter essas coisas em sua vida? Ou seja, muitas pessoas adentraram dentro da igreja cristã, mas o evangelho não estava sendo dito conforme ele teria que ser dito. Houve-se então um casamento entre a igreja e o mundo.
E nesse momento eu não falei, mas na igreja de Esmirna, na igreja de Éfeso, ouvimos falar dos nicolaítas. Não se tem registro desse nome, mas na tradução, na etimologia, você pega as palavras, divide ela, e você então percebe que a palavra nicolaítas é aquele que governa. Então falamos sobre o que as pessoas dizem religiosamente, falando sobre o clericalismo, ou seja, quando o clérigo, as autoridades religiosas começam a mandar no povo. E isso tem um grave problema, porque nós não fomos feitos para mandar no povo. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4, que aos pastores, presbíteros, evangelistas, mestres, apóstolos, são feitos para ensinar, para capacitar, para dar ali armas para que o povo possa servir a Deus. Então esse é um grande perigo. E quando se casou a igreja se casou com o mundo, então teve essa questão. Os nicolaítas cresceram, o clericalismo cresceu, a autoridade cresceu dentro da igreja de tal forma que as pessoas não viam mais os sacerdotes como ministros de Deus, mas como autoridades divinas, dadas por Deus, ao ponto que as pessoas elas tinham medo, até mesmo de chegar perto de uma autoridade. Enfim, nesse momento, nós percebemos que no versículo 13, o Senhor fala para João: conheça um lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Ou seja, quem fez tudo isso não foi Deus, foi o próprio Satanás. Mas dentro dessa igreja que se uniu à política, ou na verdade se uniu ao império, ao mundo, às coisas do mundo, houve-se então também pessoas que eram contra tudo isso, pessoas que falavam a verdade, pessoas que eram antipas, que também não foi se encontrado nenhum nome, nenhuma pessoa que referisse a essa pessoa chamada Antipas, mas o nome Antipas é aquele que é contra tudo, ou seja, aquele que é contra o mundo. E nós, como cristãos, precisamos ser assim. Nós, como pastores, precisamos ser assim. Contra o que o mundo prega, nós não podemos pregar aquilo que o mundo está falando, nós temos que pregar aquilo que a Bíblia diz. Se for contrário, se uma autoridade vier a nós falando que ao contrário do que a Bíblia diz, está errado, a gente precisa se conectar com o que a Bíblia fala. Falar o que a Bíblia diz, falar o que o Senhor quer que falemos, e não o que o mundo quer ouvir, ok? Muitas vezes nós queremos ser pacíficos, queremos ser bonzinhos, queremos ter aí as pessoas sempre ao nosso redor, mas nem sempre isso vai ser possível. Quando contradizer aquilo que a Bíblia diz, nós precisamos ficar com a Bíblia, precisamos ficar com a palavra de Deus, ok? Dentro dessa igreja também tinha uma pessoa chamada Balaão. Não sei se você lembra quem era Balaão. Você lembra? Balaão foi um profeta pagão que foi contratado por Balaque, que era o rei dos midianitas, e ele contratou Balaão para poder amaldiçoar o povo judeu. Mas toda vez que Balaão ia profetizar alguma coisa negativa, o Senhor colocava na boca de Balaão algo positivo. Então, Balaão, porque ele queria, o que aconteceu com ele? O Senhor tentou impedir de todas as formas dele poder ir até Balaque, mas Balaque ofereceu dinheiro para Balaão. Em 2 Pedro e também em Judas, fala sobre Balaão. Balaão, irmãos, era um homem que entrou pela cobiça. Gente, a cobiça é uma das coisas que nos leva a fazer tudo por dinheiro, tudo por recompensa e recompensas mundanas. Sabe, fazer tudo que é errado, tudo que é o contrário à palavra de Deus para receber uma recompensa mundana. E essa não é a vontade de Deus, era o que estava acontecendo. Vamos supor, os sacerdotes que viviam uma vida às vezes simples, uma vida às vezes miserável, uma vida às vezes perseguida, agora passa a ter todo a grandiosidade, o banquete do imperador, mas vamos supor, não sei se era assim, mas vamos supor, não, mas agora você vai falar somente isso nas suas pregações, deixando de lado a palavra. Por conta de quê? Da fama,
do dinheiro, da posição. Então, irmãos, nós precisamos guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração para que nós não venhamos a ter um estilo duplo de vida. A igreja, ela é espiritual, a igreja, ela trata das coisas do Espírito, das coisas de Deus. E nós precisamos separar bem e ser um Antipas em meio a esse mundo em que nós vivemos. Então, ouvimos aí falar, né, de uma igreja que se uniu com o mundo, uma igreja que estava tendo idolatria no seu meio, uma igreja que se uniu à fornicação, uma igreja que se uniu à cobiça, uma igreja que se uniu à doutrina de colocando autoridades, somente as autoridades falam com Deus, e a Bíblia nos diz que nós fomos feitos reis e sacerdotes, ou seja, todos nós somos iguais perante a Deus. Mesmo um sacerdote, mesmo um ministro, ele também é igual a um membro de uma igreja que também é rei e sacerdote, igualzinho, sem nenhuma distinção, tá? Então, essa situação ela foi colocada nessa época da igreja de Pérgamo, no século 4 e 5 depois de Cristo. Então, olha só, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, não aquele que o recebe. Ou seja, o Senhor nos dará um nome. Se nós reconhecermos Ele como o Senhor das nossas vidas, que se nós não entrarmos nessa doutrina de Balaão, nessa doutrina dos nicolaítas, da idolatria, da fornicação, se nós não entrarmos nessas situações, nós então venceremos e o Senhor nos dará a comer o maná escondido. Né? Na pedra branca estará escrito o nosso nome, e esse nome que só o Senhor conhece. Tá bom? Então, essa é a igreja de Pérgamo. Agora nós vamos para a igreja de Tiatira. A igreja de Pérgamo, né? Na verdade, nós passamos para a igreja de Tiatira, né? Nós percebemos então que quando nós pensamos em igreja, a igreja de Éfeso, vamos colocar ela profeticamente. Ela é a igreja do primeiro século. A igreja de Esmirna é a igreja do segundo e terceiro século. A igreja de Pérgamo é a igreja do quarto a quinto século. E agora a igreja de Tiatira. Tem-se um estudo que fala-se o seguinte: a igreja, as três primeiras igrejas são igrejas que já passaram e o Senhor Jesus se revela a elas como alguém que as recompensaria. Agora, as quatro últimas igrejas, que é Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, elas são as igrejas de quando Jesus irá voltar, tá? Elas são apresentadas nesse momento, de uma certa forma, que Jesus diz a elas que ele virá. Então, você percebe que existem dois grupos, né? Podemos afirmar que existem dois grupos. Uma igreja que já se foi, já passou, não se volta mais, e as quatro últimas igrejas que ainda permanecem até os dias de hoje, ok? A igreja de Tiatira. Quem é essa igreja? Olha só, eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço e a tua fé, a tua aparência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. 19 e 20, versículo 19 e 20. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que porei uma cana, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. Mas os que tendes, retende-o até que eu venha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com a vara de ferro as regerá, e serão quebradas os vasos do oleiro, como eu também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela do amanhã. Você percebe então que existe alguns pontos que nós podemos enfatizar nessa igreja.
Essa igreja é uma igreja que foi contaminada pelo princípio de Jezabel, uma mulher que era profetisa, era mulher de Acabe, mas era uma mulher que contaminou Israel com a idolatria, com a prostituição, tá? A idolatria é uma prostituição espiritual, né? A Jezabel, ela fez com que ela levantou altares a outros deuses, principalmente a Baal. Ela fez com que o povo de Israel sacrificasse a esses outros deuses. Então ela perverteu os filhos de Deus. E da mesma forma, essa igreja de Tiatira, ela foi pervertida. Conta-se então, né, tem-se por analogia que essa igreja é a igreja que foi constituída após o Império de Constantino, tá? É uma igreja que foi colocada numa situação, vamos falar aqui claramente, a igreja católica, que foi se colocada numa situação que não houve tantas mortes de cristãos quanto houve na igreja católica. Não se houve tantas mortes e perseguição de pessoas, até mesmo filhos de Deus, como se houve nos tempos da igreja católica na era primitiva, né? Depois de Constantino, depois do século 6, 7 e daí por diante. Então, pessoas foram queimadas vivas, pessoas foram perseguidas, pessoas foram maltratadas, pessoas foram colocadas em prisões, pessoas foram tidas como hereges, tão somente por discordar da Igreja Católica e não do Evangelho, né? Entenda-se bem. Então nós percebemos que, em primeiro lugar, existe uma obra boa, olha só para você ver, e por mais que às vezes a gente, como evangélicos, né, vamos dizer assim, temos por pejorativo o catolicismo, muitas vezes nós não entendemos bem, né, o que a palavra de Deus diz. Existe muita gente que vai ser salva, que faz parte da Igreja Católica, pessoas que são verdadeiramente católicas, pessoas que verdadeiramente buscam a palavra de Deus e o Evangelho. Mas dentro da doutrina católica existe algo que é uma questão de idolatria, como por exemplo, se ajoelhar diante de imagens, se prostrar diante de pessoas que não é o Senhor Jesus. Então isso tudo denota o que? Uma idolatria, né? Colocando pessoas no lugar de Deus, por mais que falam-se que são intercessores, mas são pessoas que já morreram, são pessoas que serviram a Deus, pessoas que amaram a Deus de coração, que têm obras para oferecer, porém, a Bíblia não nos dá o direito nenhum de adorar ou se ajoelhar diante delas. Quando o apóstolo João se ajoelhou diante de um anjo, o anjo levantou ele e disse assim: olha, não faça tal coisa, eu sou conservo teu. Ou seja, se nem o anjo, que é um ser espiritual, feito por Deus, com glória e poder de Deus, permitiu com que os servos de Deus se ajoelhassem diante dele, quanto mais pessoas, meros homens que morreram servindo a Deus, eles também não têm essa autoridade aí para que possam dizer então que tem autoridade divina de alguém poder se ajoelhar diante dessas pessoas, ok? Então, vimos aí a Igreja Católica como um símbolo da Igreja de Tiatira, tá? E olha que interessante, diz que ele conhece as suas obras, conhece a sua fé e a tua paciência, e que as últimas obras serão maiores do que as primeiras. Vai haver um momento em que a Igreja Católica vai se despontar com obras maiores do que as primeiras, né, que ela teve. Né? Vamos até conjecturar dessa forma, né? Colocar a Igreja de Tiatira como Igreja Católica. Mas, enfim, é uma igreja que se contaminou com o espírito de Jezabel, seja ela católica ou não. Pode ter crente assim também, né? A gente não pode, vamos dizer assim, enfatizar que seria somente igreja católica. Tem muito crente que idolatra aí pessoas, tem muito crente que idolatra homens e coisas, né? Então a gente não pode enfatizar que seja somente uma igreja. Mas olha que interessante. Como eu já falei a vocês, olha só no versículo 21 e 22, o que diz? Mas retende o que você tem. Retende até que eu venha. Olha só,
Em nenhuma outra igreja passada ele disse que viria. Ele só deu a recompensa delas. Mas em nenhuma delas disse que viria. Agora ele está dizendo que ele vai vir. Por isso que essa igreja começa, então, a igreja dos últimos tempos. Tá? E guarda até o fim as minhas obras. E eu lhe darei o poder sobre as nações, e com a vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso do olheiro, né, mas também recebi do meu Pai, e lhe darei a estrela da manhã. Ok? Então tá aí a igreja de Tiatira. Agora nós vamos para outra igreja, a igreja de Sardes. Conheço as tuas obras e sei que te pus uma porta aberta e ninguém há que pode fechar. Tu tem pouca força, tá? A minha palavra não negaste, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para que tenha, na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, olha só, eis que venho sem demora. Jesus também virá para essa igreja. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ok?